Considerado o pai do conservadorismo, a Tocqueville, mas na verdade é de Burke até Sir Roger Scruton. Mas é que Tocqueville teve uma importância muito grande para mim na descoberta do conservadorismo. Né? Então aqui o primeiro que eu apresento para vocês, que é considerado o pai do conservadorismo, que é o Edmund Burke, ele é inglês, reformista, considerado o pai do conservadorismo, né? E por causa do livro que ele escreveu, que é uma crítica à Revolução Francesa e à destruição que a Revolução Francesa fez em todos os valores culturais da época, que 40 anos após seu texto, o conservadorismo entrou no discurso político na Inglaterra, né? Passou a fazer parte do discurso político na Inglaterra. Joseph Maistre é francês, vem um pouco depois, e ele tem a versão reacionária do conservadorismo, que eu vou explicar para vocês depois o que é. Por isso, quando alguém chama um conservador de reacionário, a grande maioria das vezes ele nem sabe o que está dizendo. Né? Mas hoje vocês vão sair daqui sabendo o que é ser reacionário. Né? E ele tem essa frase aqui que eu acho que ela senta como uma luva para todas as nações, que é: todas as nações têm o governo que merecem. Por mais que a gente discorde do governo, vocês podem ter certeza que ele é um reflexo da sociedade. Alexis de Tocqueville, que tem essa frase memorável também, que diz: a república sobreviverá até o Congresso descobrir que pode subornar o povo com seu próprio dinheiro. Isso é muito profundo. Ele era francês, liberal conservador, eu me vejo muito nos escritos dele, né? Foi um pensador político, historiador e escritor, tornou célebre por suas análises também sobre a Revolução Francesa. A história do Tocqueville, aqui eu vou falar sobre ele, porque depois eu vou falar mais sobre os outros. Ele escreveu A Democracia na América. Ele foi para os Estados Unidos com um amigo para fazer um trabalho sobre o sistema penitenciário americano, para provar por que o sistema penitenciário americano funcionava muito melhor do que o francês. Só que quando ele chegou lá, ele se encantou pela forma como a comunidade nos Estados Unidos se organizava, a igreja, a fé, os valores, os princípios, e ele escreveu um livro memorável chamado A Democracia na América, onde ele faz uma análise super atual sobre quem é o homem político, o que se chama uma ditadura da maioria, que hoje a gente poderia usar como ditadura da minoria, porque no conceito se aplica perfeitamente. A minoria, quando toma conta dos meios de informação, ela vira uma ditadura, né? E aí impondo os valores, e aí ele antecipou a existência da espiral do silêncio 180 anos antes da Noelle Neumann criar a teoria da espiral do silêncio. Ele já falava que no dia que o homem político, que deveria ser todos nós, abdicasse mão da sua responsabilidade política para ficar em casa, cuidando da sua família e do seu trabalho, ele seria governado por ditadores e por corruptos. Russell Kirk, que é um dos mais atuais, americano, filósofo, político, ele tem um livro que é um clássico do conservadorismo, que é The Conservative Mind, publicado em 53, que deu forma ao movimento conservador pós-Segunda Guerra Mundial. Ele deve ser estudado também. E o Roger Scruton, que para mim é maravilhoso, né? Ele fez todo o trabalho dele no conservadorismo em cima de uma teoria crítica muito grande contra a burrice e a falta de harmonia e a destruição da beleza por parte da esquerda e suas forças, né? E ele tem muitos livros maravilhosos, alguns deles eu trouxe aqui para mostrar, mas a crítica dele ao fim da beleza, né, a destruição proposital da beleza, é algo que faz muito sentido quando a gente analisa a realidade que a gente vive hoje através do filtro luz e trevas, né? Bem, mal, harmonia, desarmonia, etc. Então, o conservadorismo ele surge como uma resposta, uma resistência à Revolução Francesa, foi assim que ele surgiu inicialmente, né? E ele se diferencia do pensamento revolucionário porque
E aí que está o pulo do gato. O conservador, ele não defende nenhum tipo de ruptura, de destruição, né, do antigo. Mesmo quando ele quer uma mudança, mesmo que a mudança seja radical, ela vai ser aos poucos, ela não vai ser de um dia para o outro. Ela vai ser uma mudança, uma transformação assistida, baseada em exemplos que já deram certo, ou cautelosa, como a gente diz. Ela não envolve destruição e nem processos revolucionários. Burke, como eu já disse, então, é o pai do conservadorismo moderno, que sempre buscou reformar conservando. O Russell Kirk, que é o conservadorismo mais contemporâneo. O Mestre, que é o reacionário. O que significa? É uma nostalgia ao antigo. O pensamento reacionário, se tu for analisar ele hoje, o que é ser um reacionário do conservadorismo? É aquele cara que defende que as mulheres não devem votar, que deveria ser como era antes. Tá? Então ele não consegue analisar o contexto e a evolução natural das coisas, e ele olha para trás sempre como se o que tivesse existido antes fosse o melhor para o hoje. Tá? Isso é ser um reacionário. E tem ali o Tocqueville, que eu já falei, que falava da necessidade de se compreender as necessidades de mudança e de conservação. Na crítica dele à Revolução Francesa, ele acha que a Revolução poderia ter sido evitada se as elites aristocráticas não tivessem abusado tanto, né? Eles perderam completamente e foram quase que os grandes responsáveis pela revolução que aconteceu. E o Hegel, que é alemão, né? Ele é o pai do tradicionalismo, do conservadorismo, das tradições. Scruton tem essa frase maravilhosa, que ele diz que é difícil conceituar o conservadorismo porque ele é uma cosmovisão, ele é uma filosofia, ele é uma forma de ver o mundo, né? E a disposição conservadora sempre vai ser preferir o familiar ao desconhecido, o testado ao não testado. Tá? Um brasileiro que estuda muito conservadorismo, que é um autor fácil de ler e que ele fala sobre todos esses conservadores, que é o Coutinho, ele tem essa colocação dele, que além de uma disposição, o conservadorismo também pode ser entendido como uma força interior, um temperamento, um espírito, uma inclinação. Né? E em relação à natureza humana, o conservadorismo ele faz essa crítica que ele tem uma matriz religiosa que permite colocar e analisar o homem como um ser que tem uma natureza imperfeita, fruto do pecado original, né? E que ele precisa constantemente estar buscando se melhorar. Então, nós todos seríamos fruto, né, de uma mente imperfeita, moralmente, intelectualmente, que tem como objetivo se aperfeiçoar. O grande debate Burke-Paine, que é uma das coisas que eu gostaria de destacar com vocês aqui hoje, tem muitas coisas lá para fazer, 3 apresentações de 10, Colíbio, mas eu não vou fazer, não te preocupa, tá? Eu só vou colocar aqui a questão do grande debate. Esse debate que aconteceu durante o século XIX, tá? Ele foi o start do progressismo no mundo. Enquanto Burke defendia a escola conservadora, Paine defendia a escola progressista. Eram os projetos liberais de sociedade, como eles chamavam na época. O argumento e história do Burke era: ame as diferenças da França. E o argumento da natureza de Paine era: ame a revolução na França. Então, um buscava entender as diferenças e mudar o que fosse necessário, o outro era revolucionário, como o progressista sempre vai ser. Né? O governo é herdado, não construído, criado no tempo presente, como Paine defende. Mas para Paine, a revolução era uma forma dos homens voltarem ao seu local de origem, como todos iguais em um passado perfeito que nunca existiu, baseado no mito do bom selvagem. É o grande reset. Continua atual até hoje. É exatamente o mesmo conceito há 200, 300 anos. Tá? É isso que o progressismo busca. Para Burke, já, a Revolução Francesa transformou o homem em um animal. A liberdade, tá, de fazer tudo e destruir o passado deixou o homem sem referências artísticas, morais e intelectuais. Essa é a crítica que eles fazem. Os principais pontos do conservadorismo burkeano a gente pode citar que a imperfectibilidade humana,
né, da natureza e intelectual, a política da prudência, cautela sempre ao agir, um governo restringido por leis que não podem mudar a toda hora, o exercício de governo com valores que o norteiam, vocês estão entendendo que nós somos conservadores, o espírito crítico de conservação, mudando as coisas lentamente, sempre que necessário, e a rejeição a qualquer aspiração racionalista, utópica, abstrata e ambiciosa, de governos desenvolvidos, apartados da realidade cotidiana, da natureza do homem, da experiência verdadeira, da prudência, da tradição e da história. Boa noite. Ouve-se bem? Sim, senhor. Sim. Pode falar. Prazer estar com vocês. Estar aqui nesse auditório, nesta casa, onde a pré-candidata a deputada estadual, nossa Fernanda, de quem sou pré-eleitor, que coisa ridícula, né? Candidatíssima, né? E eleitor alinhado, pré. É o que manda mesmo. No entanto, ouviu meu querido amigo Conrado, está sob a coordenação desse homem que faz parte da história do jornalismo do Rio Grande do Sul, Olívio Braga. Vou falar de querido político, presta um enorme serviço à democracia e à liberdade no nosso país. Falar sobre o conservadorismo, né? Então, o sujeito recebeu de presente um livro, Prosa e Verso de Fulano de Tal, uma coletânea. O cara era meio ignorantão, olhou o livro, tinha um vizinho que era professor, foi até o professor e perguntou: professor, o que é prosa e o que é verso? O professor pegou o livro dele, mostrou uma poesia, você observe, aqui tem uma ordem, aqui tem rima, uma apresentação diferente na página, há uma harmonia no texto, tem um ritmo no texto. Já a prosa não, a prosa, as coisas estão escritas como a gente fala. Pois olha, veja só aí, professor, e eu que sempre falei em prosa e não sabia. E eu que sempre fui conservador e não sabia. Nós estamos aqui nesse país cheio de conservadores que não sabiam o que era. Não sabiam. Isso não fazia parte da nossa conversa. Esses temas que foram abordados aqui até agora, vocês estão gostando? Veja que nós estamos falando aqui de conservadorismo e estamos falando da vida, como ela é, como seria desejável que ela fosse. E se olharmos para trás, principalmente aqueles que, como eu, já têm cabeça com cabelos brancos, olhando para trás, nós passamos a sentir uma saudade em relação a certas coisas que fomos perdendo no passar dos anos, que nos bate um sentimento de perda que nós não gostaríamos que fosse irreversível. Mas, ao mesmo tempo em que nós sentimos que houve essa perda, nós não queremos voltar para trás, para aquilo que nós éramos, e nos alojarmos nas nossas lembranças, ou criarmos um reduto do passado para nós ocuparmos. Não, nós queremos, no tempo presente, construir um futuro melhor, que não será, em hipótese alguma, através de um movimento revolucionário, como, por exemplo, aconteceu na França, aliás, convenhamos. Os franceses conseguem ser absolutamente ridículos.
Eu não sei se alguém aqui é descendente, mas, por favor, pense sobre o absurdo de transformar em festa nacional aquele derramamento de sangue, aquela violência inaudita que caracterizou aquela revolução, as consequências dramáticas que vieram depois, uma revolução que mastigou, inclusive, os seus próprios líderes, e que desencadeou Napoleão Bonaparte e uma carnificina na Europa. E os franceses enchem os Champs-Élysées com seus desfiles, voam aviões. Que coisa mais absurda. Bom, eles comemoram até, se sentem vitoriosos na Segunda Grande Guerra. Festejam como sendo realização deles, a vitória dos aliados. Eu tenho a convicção, formada ao longo dos anos, depois de tantos e tantos décadas de debate em rádio, televisão, na Guaíba, desde os tempos do Amir Domingues, tu não chegaste a conhecer, mas aqueles mais antigos certamente lembram, pelo menos de nome, do Amir Domingues, o Armando Burdi, antigos jornalistas que marcaram esse jornalismo numa época em que se debatia permanentemente na imprensa, nos meios de comunicação do Rio Grande do Sul, e eu estava em todos aqueles debates com muito gosto. Mas, sabe, eu não saí de nenhum deles sem a absoluta convicção de que o assunto que nós estávamos tratando ali não era o assunto. Nenhum deles. Sempre o assunto era outro. O assunto era apenas um mote para tratar do assunto. E o assunto eram eles e nós, defendendo cada um as suas convicções, a sua visão de sociedade, a sua visão de mundo, essas profundas diferenças que existem entre o conservadorismo transformador, reformador, e o revolucionarismo progressista, assim dito, ou progressismo revolucionário. Este conflito esteve permanentemente presente, só que a sociedade não tomava conhecimento da sua natureza. A sociedade ouvia aquilo, identificava o que estava sendo dito com alguém, como hoje é feito. Ah, esse é bolsonarista, esse é budista, esse é de direita, esse... Não! Ser anti-PT, ser contra a esquerda, não é ser conservador. É claro que nenhum conservador seria quase uma antinomia, alguém ser conservador e ser de esquerda. Mas não é condição ser contra a esquerda para ser conservador. É bom senso? É bom senso? Como? Desculpe, é bom senso? Não, eu acho que o conservadorismo é outra coisa. Não dá para ser conservador e não perceber os defeitos da esquerda e não enfrentá-los. Não sei se eu estou sendo claro. Eu tenho amigos que são conservadores e votam no Lula. Mas eles têm uma visão de mundo que não é deles, eles têm outros motivos para esse voto. Tem outros motivos. Ser conservador é abraçar um conjunto de valores e trazer isso para a sua vida. Em primeiríssimo lugar, eu sou conservador porque eu prezo certas coisas que tenho como minhas e a quero para mim, eu a quero para os meus. Eu tenho uma ideia de tudo isso que não está cravada na matéria, não está agarrada nas coisas materiais.
a matéria existe. Não, eu só acredito naquilo que eu posso tocar. Tu não conhece nem a ti mesmo, desgraçado. Nem a ti mesmo tu conheces. Tu só, não, eu só acredito naquilo que eu posso pegar. O conservador precisa ter isso que tu mostraste aqui, apesar de tu dizer não ser um homem religioso. Mas tu percebes que há uma ordem no universo. Tu percebes que há uma moralidade que está em conformidade com a natureza do ser humano, assim como ele é, assim como ele foi criado. E o que diz sobre isso o progressismo revolucionário? Isso não existe. Os homens é que fazem, o homem faz-se a si mesmo. O homem se constrói. E aí que vem a ideologia de gênero. Só para dar um pequeno exemplo. Segundo os ideólogos de gênero, se o seu sexo, se o seu gênero está de acordo com o seu sexo, isso é manipulação social. Mas se o seu gênero não está de acordo com o seu sexo, isso é natural. E trabalham nisso, e acreditam nisso. E levam a sério. E como são revolucionários, eles não podem deixar de levar isso para dentro da sala de aula. Daí a loucura da pressão para implantar na sala de aula a ideologia de gênero. E o que fizeram? Tomaram uma sova legislativa neste país, como nunca se viu igual. Perderam no Congresso Nacional, perderam nas assembleias estaduais, perderam em milhares de câmaras de vereadores no Brasil, e se deram por achado? Não. Qual foi a invenção deles? Linguagem neutra de gênero. E com a linguagem neutra de gênero, eles levam esse veneno para dentro das salas de aula. Porque eles precisam fazer isso, desgraçado. Essa maldade não é necessariamente de esquerda. Por isso, muita gente de esquerda acabou. Volta a sublinhar isso. Nós precisamos de uma sociedade democrática, que exista a direita, que exista a esquerda. Bom, eu não imagino uma sociedade em que todos pensem do mesmo modo. Mas esse apego aos valores, isso transcende, do meu ponto de vista, a essa ideologia no sentido mais genérico. Existem valores morais que são universais. Quem diz que não, está dizendo o seguinte: cada um faz a si mesmo. O homem se autoconstrói. Então, cada um faz a própria moralidade. Moral é aquilo que cada um decide ser, em conformidade até com um determinado grupo, com a sua época, o seu ambiente onde vive. Outro dia eu assisti um vídeo de um protesto de homossexuais, não tenho nada contra, mas quando fazem o que estão fazendo e o que estavam fazendo naquele vídeo, aquele me repugna, ao mostrarem o nível de degradação a que chegaram nas suas manifestações exteriores. Eles têm a sua moralidade. Ora, aquilo não pode ser universal. Não há como universalizar esse tipo de comportamento, de conduta, que quer ser chocante para conduzir a um determinado objetivo político de destruição de uma sociedade, que em última análise era o tema de todos aqueles debates de que participei ao longo de décadas. O que me leva a dizer neste momento que o Bolsonaro não é o assunto. O Bolsonaro é o mote para que se trate do assunto. Eu não faria o que faço, não gastaria o tempo que perco, não escreveria tudo que eu escrevo pelo Bolsonaro. Eu faço isso pelo assunto. Eu sou conservador e sei o que precisa ser freado, porque eu identifico perfeitamente as causas da nossa tragédia. E aquele período de tempo que nós deixamos para trás,
por absoluta inação, por sequer sabermos que éramos conservadores, aquilo que lá ficou pode ser transformado numa bandeira de luta, num empenho de natureza política, que precisa de representação política. Não se vence sem política essas dificuldades, os problemas que estamos enfrentando em nosso país, que são tema desse nosso encontro. É pela política que nós vamos sair de lá, é pela cultura que nós vamos sair de lá, é pelo controle mais intenso dos ambientes educacionais. Nós nos entregamos ao longo de 40 anos inteiramente na mão deles, nós perdíamos as eleições por walkover, ou por VO, como se costuma dizer, nós não comparecíamos, omissos que fomos. E quando percebemos, estávamos absolutamente controlados e dominados pela casta que se instalou no poder. Eu li a carta construída na Universidade de São Paulo. Eu li chocado, escandalizado, e ao mesmo tempo aquela carta me derrubou, me fez cair fichas de compreensão sobre o que está ali expresso, não pelo que está dito, que sob o ponto de vista de ciência política é o beabá do beabá. Qualquer aluno de USPB era capaz de escrever os primeiros parágrafos da carta. Qualquer aluno de USPB. Mas o que veio depois, aquelas pessoas dizerem implicitamente, não o menciono, que estão com o Lula para o presidente da República, e que o Supremo Tribunal Federal está fazendo tudo certo em nosso país. E que fala o Ramon, por favor, são os mesmos, examinem aquela lista. Estão ali ao topo da pirâmide de renda do Brasil. Está ali os grandes banqueiros, grandes empresários que sempre viveram na centralidade do poder. Está ali a elite da burocracia brasileira, sempre muito bem remunerada. Estão ali as carreiras de Estado, a elite das carreiras de Estado, que se aproveitaram os anos de governo petista e se infiltraram no poder também. Está ali a elite dos notórios, das, sei lá como dizer, essas personalidades conhecidas do ambiente cultural e artístico, sempre muito bem remuneradas, que também sempre se abasteceram em recursos abundantes da área cultural. Está ali a elite da universidade brasileira que faz o que faz, tendo que fazer o que tem que fazer e não faz. Agem ao contrário daquilo que foram criados. Isso que vocês ouviram aqui enquanto Conrado falava. Vocês acham que em alguma sala de aula houve no Brasil, ao longo dos últimos anos, uma palestra como esta? Não. Faz sentido isso, meu filho? Pela busca pelo poder ao faz. contrário, diz isso e tu serás expulso. Como me contou semana passada, um eminente professor de filosofia tinha sido despachado da universidade onde ele lecionava, porque não era politicamente confiável. Aquilo me cortou o coração, porque eu conheço a criatura. É um homem extraordinário, um pensador dotado, formação excelente, pensa como nós pensamos, ele pensa muito melhor do que eu, pelo menos. Não sabe, mas não presta para a universidade. Estão ali os donos do poder assinando aquela carta. Como é que nós vamos enfrentar isso no gogó? Não, nós vamos enfrentar isso com a política, elegendo os bons, aqueles que são capazes de compreender a natureza do problema, que não vão bater palma para a Revolução Francesa, que não vão comemorar 14 de julho. Tem que ser enfrentado no plenário, no bate-boca, e precisamos de lideranças políticas sólidas, dedicadas à causa, com boa formação
para organizar na sociedade mecanismos, e eu vou usar a palavra técnica para isso, de infiltração para responder lá dentro dessas estruturas aquilo, todo esse trabalho destrutivo que está sendo ali conduzido. Eu acho que eu vou ficar por aqui para dar tempo para outras pessoas se manifestarem e para ouvir vocês. Muito obrigado. Eu vou passar o meu critério, cada uma delas para um dos textos constitucionais. Vamos começar pela mais fácil, pela vereadora Fernanda Vargas. A questão colocada é a seguinte: os conservadores rejeitam a corrupção da justiça. Foram às ruas contra a corrupção do Supremo. Em dezembro de 24, a Suprema Corte da Baviera soltou o demônio Hitler. E ele depois chegou ao poder. Em novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal soltou Lula para ele chegar ao poder. Para o teu comentário, então, a vereadora Fernanda Vargas. As outras duas questões aqui são bem mais cabulosas, sabe? Desculpa. Eu não tenho medo de pergunta difícil, né? Nunca tive, senão não estaria aqui nessa Câmara de Vereadores. Mas isso aí é uma artimanha absolutamente óbvia. É como esse livro maravilhoso aqui do Horowitz, que diz do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Vocês têm que ler, é bem pequenininho aqui, ó. Esse livro maravilhoso. E ele mostra como o poder opera, né, juntando o capital e a elite do judiciário, e como o poder opera sistematicamente na nossa sociedade de uma forma mundial, né, para transformar o mundo a seu bel prazer, submetendo nós todos, que somos uma massa para eles, né, trabalhadores, consumidores, em meros votos no dia da eleição, tirando todo o poder decisório da sociedade e criando uma elite no judiciário que é tecnocrática e que se coloca acima dos governos escolhidos e escolhe quem serão os futuros ditadores, os futuros governos autoritários, que se junta com essa elite dos donos do poder, do Raimundo Faoro, que governam o nosso país desde sempre, que governam o mundo desde sempre. E pela primeira vez na história, Olívio, hoje, graças à tecnologia, e é por isso que eles têm tanta tara pelo controle social da mídia e da internet, existe uma crítica a isso. Existem pessoas mostrando que o rei está nu, existem pessoas percebendo o que essas elites fazem. Na época que o Hitler foi solto pelo Supremo Tribunal na Baviera, não havia esse nível de contato social, de controle das pessoas sobre os governos, como a gente tem hoje na palma da nossa mão, num nível crítico, num nível de se juntar, de se manifestar, de escrever o que se pensa sem o filtro da grande imprensa, dizendo o que nós devemos pensar, como era naquela época. Então, mesmo o Supremo Tribunal Federal Brasileiro tendo operado sistematicamente durante 3 anos para libertar o Lula e torná-lo elegível, mesmo culpado por seus crimes, nós estamos aqui para ser a pedra no sapato. Se fosse há 40, 50, 60 anos, nós não teríamos a menor chance de nos interpormos contra isso. Hoje nós temos, e é por isso que a nossa obrigação e a nossa responsabilidade aumenta, porque nós temos a informação, ela está disponível, e a gente, e muitos que estão aqui hoje, e eu conheço, são multiplicadores nas suas regiões, são formadores de opinião, e têm o poder de fazer com que as pessoas tirem o véu e enxerguem a realidade que nós estamos vivendo. Nós somos a última resistência, eu tenho dito isso.
A última resistência do Brasil é a última resistência na América Latina para que a gente não vire um narco-continente. O Brasil é uma das últimas resistências no mundo com governos de direita, frente ao que a gente vem vislumbrando que virá, que é a concentração de poder absoluta, que esses metacapitalistas, esses donos do poder, seja aqui ou seja lá, não estão nem aí para a direita ou para a esquerda, eles só querem um governo autoritário que faça aquilo que eles querem que seja feito, que deixe eles crescerem e manterem seus monopólios cada vez maiores, porque é disso que se trata. Está perto do poder para cada vez ganhar mais dinheiro. Se fosse um governo de direita corrupto, serviria também. Mas não serve, porque não é. Obrigada. Outra questão eu vou passar para o Gina, que é: os conservadores rejeitam o progressismo há um século, enquanto a esquerda brasileira defende os mesmos modelos progressistas dos comunistas, dos fascistas e dos nacionais socialistas. Conservadores rejeitam, ex-conservadores rejeitam o aborto, enquanto a esquerda usa as mesmas desculpas esfarrapadas que levaram milhões para campos genocidas. O conservador rejeita o discurso que desumaniza, enquanto a esquerda afirma afetos como não humanos e seu objetivo de se livrar dos indesejáveis. Isso está claro? Foi uma pergunta, foi uma cartinha para o Papai Noel. Parece uma afirmação. Em todo caso, eu quero acrescentar algum comentário nisso. Eu conheço pessoas de esquerda. Eu tive um irmão, um desembargador, morreu com 50 anos, em março, e era um homem extraordinário. Eu o invejava pelo talento, pela capacidade, pelo senso de justiça. Então eu não generalizo o centro e a esquerda, não associo necessariamente a maldade. E conheço muito cara de direita que é um completo patífico. Então, eu acho que a gente tem que ter certo cuidado para não estereotipar de modo irrestrito os dois adjetivos. Eu sou de direita, mas eu reconheço que existem pessoas de esquerda que são boas pessoas, que não preenchem os requisitos dessa lista. Eu acho que isso generaliza aquilo que não pode ser generalizado. Assim como eu acho que existem pessoas que não têm fé e conseguem ter um sentimento, uma visão de justiça, de bem, de belo, de verdadeiro, né? E que não conseguem ter um culto a este ser superior. Tem aqueles que têm fé, que já não agarram na hora dos problemas, das dificuldades, e que dão uma racionalidade para aquilo que aparentemente é irracional na perspectiva humana. Ajuda-nos a conhecermos a nós mesmos. Então, eu não associo o ateísmo a uma forma de maldade. Eu conheço pessoas que procuram ter fé, não têm fé, um dom, né, que Deus dá para quem Ele quer dar. Então é isso, eu acho que a gente tem que ter cuidado para manter bom senso em relação a certos conceitos, que esses podem dividir desnecessariamente as pessoas, inclusive dentro de casa. Parece que vários filósofos, Lassalle, Strauss, Engels, né? E a questão vai adiante, todos defendem corrupção igualitária. Isso explica a esquerda apoiando Lula, enquanto os conservadores querem políticos honestos? A questão é, ele está colocando se esses pensadores aí, o que eles sempre defenderam, explica o que explica. Não terminou. Ah, tá. A outra questão é se podemos afirmar ou não que o conservadorismo é uma filosofia de vida e que reflete a ideologia da direita, resultando em uma melhor democracia. São duas questões juntas, tá? Vou começar pela primeira, tá? Estes pensadores, eu li a lista aqui, né? Lassalle, Heinbauer, Gauss, Strauss, Engels,
e alguns outros que estão aqui, eles fazem parte, né, da construção da dialética da esquerda. A esquerda foi muito eficiente em construir uma tecnologia, como eu chamo, de destruição da sociedade como a conhecemos. E isso serve a um propósito, que é o propósito revolucionário. Eles entendem que, se eles não destruírem a concepção do homem, da família, eles não conseguirão jamais ter sucesso na sua empreitada, porque nós não somos iguais. E só tem uma forma de impor a igualdade: é destruindo o pensamento, o intelecto, destruindo a filosofia, a fé, destruindo os valores. Porque o homem só vai aceitar ser igualitário em todos os sentidos num regime completamente ditatorial, tipo Coreia do Norte, né? Se daquilo depender a sua vida e a sua sobrevivência. E mesmo assim, dentro da cabeça, ele ainda é livre. Todos esses pensadores estruturaram seus livros para mudar intelectualmente o pensamento daqueles que querem ser ferramenta revolucionária e fazer parte da esquerda, né? Eles ficam cheios desses argumentos que são todos transhumanistas. Eles não são naturais, eles não respeitam o homem como ele é. Eles querem criar um outro homem que é diferente de tudo que existe, que é o homem que serve ao marxismo, que é o escravo de si mesmo, escravo intelectual, o que aceita ser subjugado em nome do grande projeto, o que finge que não vê que tem alguém que está vivendo muito bem acima dele, enquanto ele está embaixo da bota, né? E está achando tudo lindo. Por quê? Porque ele já não tem mais uma capacidade intelectual de distinguir, uma capacidade cognitiva de distinguir. Ele não associa mais causa e consequência da forma como a gente associa, porque ele tem toda uma dialética que diz que o homem não é um homem, é outra coisa, que está em transformação, que por isso a gente precisa revolucionar. Esses caras são bandidólatras, e não é à toa. Eles defendem o bandido, o crime, eles gostam disso, são os garantistas penais extremados, porque eles sabem que eles só vão conseguir impor esse homem, que não é um homem natural, se eles tiverem o caos completo, se eles tiverem a destruição da sociedade, que transforme cada um de nós em refém e dê a liberdade a todo o criminoso. O crime é bom para eles, porque é no crime que se gera o caos, e o caos gera a necessidade da segurança, e a segurança vem através de um governo autoritário. E aí tu fecha a equação. Nada disso é feito por acaso, tudo tem método. E a segunda, rapidinha, que tu colocou aqui, eu coloquei o conservadorismo. Tem autores que defendem que o conservadorismo é ideologia, tá? Eu não vejo como uma ideologia, eu vejo o conservadorismo como uma filosofia, uma forma de se ver o mundo e de se estar no mundo, né? Mas tem muita relação, sim, com o que é a direita hoje em muitos lugares. Mas é aquilo que o Pugina disse: tu não pode dizer que toda pessoa de direita é um conservador, e tu não pode dizer que todo conservador é de direita. Tem muita gente de direita que nem sabe o que é ser conservador, e tem muito conservador que não está 100% atualizado ou a par do que a direita faz hoje no Brasil. Então não tem como tu dizer que é uma simbiose, que uma coisa é igual a outra. Não são. Não são. Eles têm preceitos que neste momento estão alinhados, porque neste momento a direita se deu conta de que se ela não tiver os valores conservadores, ela está acabada. Literalmente é isso. Eles não defender a vida, a propriedade, a liberdade, a infância, a família, né, o livre mercado. Nós estaremos no caos e ao fim da civilização. Simples assim. Bom, essa questão aqui. Então aqui para Pugina, então, sempre falam, eles tomaram conta porque nós deixamos. Será que se há 30 anos tivéssemos a tecnologia que temos hoje, já não teríamos ouvido o que vivenciamos, vivido o que vivenciamos hoje? Tecnologia, redes sociais, internet, dependendo. Eu acho que o cenário mudou e tudo que aconteceu de 2018 para cá tem tudo a ver com esse acesso das pessoas a um número qualitativa e quantitativamente superior de informação. Hoje você pega um jornal, é um jornal
Federais aqui do Rio Grande do Sul são de uma pobreza informativa, né? Eles acabam fazendo revistas, tal, matérias especiais, porque sob ponto de vista informativo é um fracasso. Eu, como vocês viram, durante 35 anos, eu fui parte desta pequena elite que escrevia para os jornais. Que era um número reduzido de pessoas em relação ao conjunto da sociedade. Quando entrou a possibilidade de comunicação pelas redes sociais, isso se abriu, se descortinou, e surgiram pessoas muito mais talentosas que nunca escreveram no jornal, em profusão. Isso aí dói no cotovelo. Isso dá uma raiva danada da turma da educação. Isso magoa profundamente, está um prejuízo econômico e brutal. Hoje, mecanismos eletrônicos ganham muito mais do que manter um jornal. Muito mais. É um ganho muito mais fácil. O publicitário está indo para lá. Então, isso fica enlouquecido do seu ponto de vista econômico. Então, realmente, as coisas ficaram facilitadas. Por isso também toda essa guerra contra os blogueiros, contra os youtubers, contra esses que apareceram na cena política com milhões de seguidores, mais seguidores do que esses jornais têm de assinatura. E claro, isso aí está criando, é uma facilidade que temos, surgiu, e que eles estão tentando fechar. O que está fazendo o Supremo hoje? Qual é a função do Roberto Barroso? Qual é a função do Alexandre de Moraes? Do Fachin? É impedir que essa parcela, esse espaço de comunicação possa cumprir sua função no momento político. Toda a ação política nesse espaço tem que ser controlada, porque ela vai interferir nos interesses do Estado. É isso. Eu vou passar a palavra a Fernanda. A gente deixa cada um fazer o encerramento. Veio uma pergunta para mim aqui sobre a pandemia, né? Colocando aqui a questão da ditadura sanitária, né? Que a gente viveu. E perguntando qual é o meu projeto frente à ditadura do protocolo sanitário, a sanha das vacinas, sobretudo com relação às crianças. Bom, é o que eu tenho dito para algumas pessoas que vêm me questionar por que eu não fico 4 anos na Câmara de Vereadores e por que eu quero ser candidata a deputada estadual. E está tudo interligado. Porque aqui em Porto Alegre, dentro da Câmara de Vereadores, a gente só não teve obrigatoriedade de vacinação infantil para matrícula nas escolas, porque essa Câmara de Vereadores se levantou, porque a gente teve um projeto meu, da Nádia e de outros vereadores, que disse, aqui não. Da mesma forma que a gente conseguiu liberar que as pessoas que tivessem uma recomendação médica pudessem retirar os medicamentos de tratamento precoce nos postos de saúde, sendo que o PSOL tinha proibido que a prefeitura desse os remédios. Tá? E eles são os genocidas, porque eles fizeram um trabalho árduo para que as pessoas mais carentes, que mais precisavam acessar os medicamentos, não tivessem acesso. Tá? E isso, para mim, isso é genocídio. Tá? Graças a essa Câmara de Vereadores, a gente conseguiu proteger a cidade de Porto Alegre. E eu me senti muito frustrada, porque São Leopoldo estava desesperado, Canoas estava desesperado, Caxias estava desesperado. Tantas cidades que vinham e nos procuravam, as pessoas nos mandam mensagem. Pelo amor de Deus, eu não posso vacinar, não quero vacinar meu filho. Estou sendo obrigada aqui na escola em São Leopoldo, aquele criminoso daquele Vanazzi, que tinha que estar preso, que conseguiu ser eleito prefeito, mesmo condenado, né? Graças à bandidolatria e ao garantismo do nosso Supremo Tribunal Federal. E todos os municípios, eu sei porque eu tenho eles todos na minha cabeça. Então, tem que fazer pelo estado inteiro o que a gente conseguiu fazer por Porto Alegre, e para isso a gente precisa de uma Assembleia Legislativa atuante e não submissa a capacho do Eduardo Leite como foi essa. Parada! A
ideológica. E o risco dele ser reeleito está aí. A esquerda vai votar em quem no segundo turno, vocês acham? Então, meus amigos, nós precisamos estar preparados com a Assembleia Legislativa mais combativa de direita, conservadora, que esse Estado já viu. A gente precisa eleger a maior bancada conservadora de direita que esse Estado já viu, porque ninguém faz nada sozinho. Aqui dentro da Câmara de Vereadores, a gente tinha um grupo de 8 vereadores que estavam fechadíssimos na questão da liberdade de escolha em relação à vacina. Alguns mais radicais dizem assim, ninguém deveria tomar essa porcaria, né, do qual eu fazia parte. Mas a gente respeita a opinião daquele que, mesmo tendo todas as informações, vai lá e diz, por favor, eu quero a 4ª dose. É da liberdade de cada um. Agora, a escola não pode pedir, a universidade não poderia pedir. Eu tive no MEC 2 vezes, levando dossiês feitos por professores universitários, pedindo, pelo amor de Deus, parem de exigir passaporte sanitário dos professores universitários para dar aula presencial, dos alunos para se matricularem. Sabe o que aconteceu? Protocolado o documento há 5 meses, até agora não tem resposta. Mesmo tendo ido na reunião com o vice-líder do governo, o deputado Sanderson. Eles não estão nem aí, porque o cara que cuida do departamento universitário é a esquerda. Um cara de carreira que ficou lá, o MEC é o pior de todos. O MEC é um problema. Podiam botar o melhor ministro do planeta lá. É tanto cargo de 2º, 3º e 4º escalão concursado de 1000 anos de esquerda, sabotando diariamente, que os caras não conseguem fazer nada. Então é aquilo que eu falei, faz um programa de demissão voluntária muito bem remunerado, para que essas pessoas vão para casa. Temos que fazer isso. Não tem outra forma. E aqui eu digo para vocês, Porto Alegre foi uma ilha no Rio Grande do Sul em relação à resistência contra a obrigação da vacina e do passaporte sanitário. Tivemos problemas com a prefeitura? Tivemos algumas coisas que a gente tentou, que a gente ainda não conseguiu, que é derrubar as máscaras obrigatórias dentro do transporte público. As pessoas estão andando de catamarã com máscara ainda. Não, eu tenho uma reunião amanhã com o secretário de saúde, que ele disse que ele vai me mostrar números que mostram que isso é necessário ainda. Eu quero ver. Da mesma forma que nós estamos pedindo desde março do ano passado para os postos de saúde que vacinam crianças, ter um cartaz apregado na parede com um número de telefone em caso de problema, efeito colateral, qualquer piripaque que dê na pessoa, que ela saiba a quem recorrer. Hoje não tem. Eu tenho a promessa desde a metade do ano passado da prefeitura de que a gente teria o poder de botar os cartazes até agora nada. Então esses são os 2 pontos que nós não conseguimos resolver com a prefeitura de Porto Alegre ainda. Mas Porto Alegre foi uma ilha no Rio Grande do Sul, de liberdade, perto de tudo que a gente viveu. E eu quero que o Estado inteiro seja assim, porque essa guerra não terminou. Esta briga não terminou. O ano que vem vai ter escola querendo pedir passaporte sanitário de novo. Privadas, aquele cara, presidente da Associação das Escolas Privadas do Rio Grande do Sul, Cláudia, é candidato a deputado estadual, acha que fez um grande trabalho. Ele foi um dos maiores pandeminions que a gente já viu nesse estado, querendo obrigar todas as crianças de 3 anos em diante a usarem máscara, querendo obrigar todo mundo a tomar vacina, sempre ficando do lado absoluto da perda da liberdade contra os pais. Então, assim, esse tipo de gente está se candidatando, vão para dentro da Assembleia porque tem poder financeiro, tem o que precisa, e a gente tem que estar pronto para o combate, porque ele vai vir. Se não for por causa do Covid, vai ser por causa da próxima que vão inventar. Vai vir porque faz parte da estratégia de controle. Obrigada.